Mas Jesus ainda nos ensina outra verdade importante sobre a oração. E ele nos fala do poder de Deus, da onipotência de Deus, do governo, da regência de Deus. Porque senão, confira comigo no versículo 13. E Jesus vai falar para os discípulos. E ele vai dizer assim: teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus fala verdades importantes nessas frases. Teu é o reino, é o governo, é o controle. Teu é o poder, onipotência. Tu é a glória, majestade e para sempre eternidade. Que maravilha! Que maravilha, bendita essa palavra. Jesus nos ensina, irmãos, que na nossa vida de oração, na nossa oração, nós devemos ter essa verdade por trás da nossa oração. De que Deus, Ele está no controle de tudo. De que Deus tem o poder. De que Deus, Ele possui o reino. E Ele não somente possui o poder e o reino, mas Ele possui a glória. E Ele não somente possui o poder, o reino e a glória, mas Ele possui para sempre. A palavra não é: tu possuis o reino por um período. Tu possuis o reino agora, mas amanhã será dado a outro. Não. Jesus ensina que o nosso Pai, Ele possui o governo de tudo e pelos séculos dos séculos. Significa que nada pode escapar das mãos de Deus. Significa que nada pode fugir do seu controle. Nada. Nada. Significa que toda a capacidade de conhecimento, toda a capacidade de regência, de ordem, de justiça, de retidão, de moralidade, de sabedoria, de ciência, Deus possui. Deus tem tudo isso e tem de sobra. Tem a nível de glória, a nível de majestade. Então, se nós abalizarmos, se nós firmarmos nossa vida de oração, nossa oração sobre esse pressuposto, de que quando nós estamos orando, nós não estamos orando a um Deus fraco, nós não estamos orando a um Deus que talvez pudesse fazer, não, nós estamos orando a um Deus que pode fazer, a um Deus que tem controle, a um Deus cujo universo se estende a toda a eternidade, o seu governo. A criação, diz a Bíblia no Salmo 19, proclama a glória de Deus. Tudo que foi criado magnifica a Deus. Os seres celestiais, diz a Bíblia, que eles vêm prestar contas com Deus. Em Jó capítulo 1, os seres celestiais vieram prestar contas a Deus. De onde vocês vieram? De rodear a terra. Inclusive Satanás estava lá. Os seres celestiais. Ou seja, o reino de Deus, ele domina sobre tudo, irmãos. Tudo. No Salmo 93, versículos 1 e 2, diz assim: o seu trono está firme desde então, pois tu és desde a eternidade. Por conseguinte, se Deus é rei desde a eternidade para sempre, significa que Deus sempre será Deus e nada vai mudar. E nós podemos descansar nessa realidade de que Deus está no controle da situação. Deus está. Deus domina tudo. Imaginem como é doce a nossa oração. Como é fácil. Como será mais deleitável se nós nos apoiarmos nessa verdade. De que seja pela morte,
seja pela vida, seja pela doença, seja pela cura, seja pela bonança, seja pela escassez, Deus é Deus e está no controle de tudo e acabou. Essa é uma verdade gloriosa, irmãos. Qual de vocês, qual de nós não enfrenta aflição? Aflições, perigos de dia, perigos de noite, perigos, temores internos. Esse é o século das doenças mentais, das opressões psíquicas. Esse é o século da depressão. Mas se nós nos apoiarmos nessa bendita verdade de que nada escapa das mãos de Deus, nós conseguiremos orar bem e ficar em paz com Deus. Pergunto para você, o que é uma doença para Deus? Nada. O que é para Deus uma dívida? Nada. O que é para Deus, de repente, uma infâmia mal colocada, um erro? Nada. Quando formos orar, pensemos nesse princípio, que Deus ele está no controle de tudo, que dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória, dele é a majestade, e para sempre, sempre será, sempre será. Isso tem reflexos para a eternidade até, porque quando Jesus diz para sempre, Jesus também está comunicando para eles uma bendita promessa, que é a vida eterna. Porque logo esses discípulos aqui que aprenderam a orar, saberiam que eles seriam mortos pelo Evangelho. Então, aqui eu estou cogitando agora, eu estou conjecturando, que quando um apóstolo desse estava lá na forca, quando ele estava lá na guilhotina, quando ele estava debaixo da espada de Herodes, ou debaixo da espada de Nero, ele lembraria das palavras de Jesus, que disse: teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Então ele saberia e ele confiaria que, mesmo quando o corpo tombasse aqui nessa terra, ele acordaria para desfrutar de um reino pleno na eternidade. Então a morte, ao invés de ser para ele uma dor, na verdade seria a grande porta para a alegria mais sublime da nossa existência. Descansemos nessa promessa. Vá a Deus em oração, sabendo que Deus tem a situação sob controle.